Já assisti 2 vezes o Castelo Infinito, novo filme de Demon Slayer, no cinema, e eu tô aqui pra comentar sem filtro tudo que eu achei dessa vez, com spoiler. Se você quer um vídeo sem spoilers de opinião, tem aqui no canal, super completo, mas aqui eu quero falar tudo. Inclusive, deixar bem claro o que talvez fez as pessoas contextualizarem esse filme como para maiores de 18, aqui com detalhes, tá? Então, se você quer saber minha opinião e tudo sobre o Castelo Infinito com spoilers, vem pra esse vídeo, já compartilha pra mais gente, deixa seu like e se inscreve pra mais conteúdo de Demon Slayer e outros animes e mangás aqui no canal. E aproveite, porque tá acabando a promoção só dessa semana pra você se vestir com estilo, inclusive com estampas inspiradas no universo de Demon Slayer, em loja.com.br/Gabi-Xavier, tudo com até metade do preço só nesta semana. Tem várias estampas inspiradas em Hashira, inspiradas em máscaras desse universo e muito mais. Aproveitem, metade do preço sem cupom, direto no carrinho, clicando nesse link que também vai estar na descrição ou nos cards que tem aqui embaixo com as camisetas, clica, vai direto pro site e aproveita a promoção que logo mais acaba. Gente, eu já dei a minha opinião em geral sobre o filme no vídeo sem spoilers, eu já disse que eu gostei do filme. Porém, eu sei que tem pessoas com ressalvas em relação ao ritmo, porque é um filme de 2h30, que começa um arco extenso, de muitas lutas, de muitas coisas importantes, informações que serão relevantes, inclusive, até o final desse arco. E o filme, ele traz 3 grandes momentos de 3 grandes lutas, especialmente a terceira final, e dentre essas lutas existem grandes pausas. Não apenas pausas, mas grandes flashbacks e grandes pensamentos, não apenas para trazer metáforas, filosofias, questões de construção do personagem para a própria luta que está acontecendo, mas também, eventualmente, trazer um flashback que diga mais, por exemplo, sobre o vilão, sobre o protagonista, sobre o que está acontecendo naquele instante, para te emocionar ou não. Então, é um formato que a gente já está acostumado em anime, mas geralmente no anime, quando vem as pausas nos episódios serializados, esses flashbacks são muito mais curtos, porque o tempo de episódio é menor, então os vai e vem das lutas pra flashback, pra pausa, são muito mais rápidos, então você sente menos. Num filme de 2h30 com 3 atos, esses momentos de reflexão são bem maiores. Não significa que eles são pouco importantes, muito pelo contrário. Eu acho, inclusive, que são esses momentos que trazem um conteúdo a mais pro que tá acontecendo na parte agitada. Senão seria apenas agitação, luta por luta, como tantas outras histórias, e que eu não acho que é o caso de Demon Slayer. Mas eu entendo algumas críticas em relação a isso, porque a gente teve 3 principais arcos, sendo eles a primeira luta, principalmente, Douma contra Shinobu, que já teve a conclusão de Shinobu indo embora e aquele sofrimento, e gente, eu já sabia o que ia acontecer. Eu não chorei quando a Shinobu morreu, eu achei que eles não iam matar nesse filme, mas mataram. Eu chorei quando de repente o Corvo foi dar a notícia como nada assim, sabe? Porque ele tem que dar a notícia, afinal de contas, pro Tomioka e pro Tanjiro, e de repente não apenas ficou sem trilha sonora, mas porque já estava, mas ficou um silêncio, aquele silêncio oco, sabe? Do luto. Nessa hora, primeira vez que eu assisti, chorei pra caramba, doeu, machucou. Ainda depois ele começou a lembrar, o Tanjiro, da Shinobu com as meninas da Mansão das Borboletas, e a musiquinha tocando de fundo assim, gente, é pra eu chorar, né? Então eu vou chorar. Aconteceu. E esse primeiro arco, eu acho até que não sofreu em questão de ritmo, porque ele teve alguns flashbacks em relação a Shinobu pra trazer a carga emocional, principalmente dela se vingar do Douma especificamente por causa da sua irmã Kanaya que morreu pra ele, dela lidar com todas as suas frustrações por ter um corpo pequeno, por se sentir menor, por saber que a sua irmã, no leito ali de morte, praticamente disse pra ela não continuar seu treinamento como espadachim, porque talvez ela não fosse tão forte pra continuar, porque não era bem a mensagem, ela interpretou assim, eu diria mais que a irmã dela não queria um destino, um desfecho ruim pra Shinobu, ela queria que a Shinobu vivesse até a idade mais idosa possível e fosse feliz, o que não aconteceu. Ainda assim, todas essas pequenas interferências narrativas não quebraram tanto o ritmo da luta, que era bem acelerada, até porque grande parte das habilidades da respiração do inseto, já que ela tem limitação de força, de tamanho de espada e tudo mais, é exatamente esse conceito da agilidade. Ela era muito rápida, e dessa potência rápida que ela conseguia alguns golpes bem importantes com o veneno que, infelizmente, o Douma conseguia diluir e se adaptar o tempo todo, não foi eficaz o suficiente para derrotá-lo, já que o pescoço ela não conseguiria cortar de
de qualquer maneira, pelas suas limitações de corpo, né, de músculo, físicas. Desse primeiro momento, desse primeiro arco, a única coisa que eu não gosto tanto, mas não porque foi mal feita, eu entendo inclusive o conceito da criação, é a trilha sonora. Porque, por ser a respiração do inseto, eu acho que eles privilegiaram alguns toques e batidas mais eletrônicas, porque a respiração do inseto justamente vem do insetinho. Imagina um inseto que faz pipi, 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 e a trilha sonora fazia esse pipi, 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 pipi junto nas batidas, e a Shinobu rapidinha, e você sabendo que a coisa era muito difícil pra Shinobu, mas cada vez que ela se levantava, mesmo tendo respirado a névoa de gelo do Douma, mesmo tendo sido perfurada aqui, ali e ali, ela vê a irmã no pós-vida incentivando, ela levantando de novo, mesmo sabendo que ela ia morrer, vinha aquela potência e a trilha empurrava isso, funcionava. É só porque eu gosto mais da trilha, por exemplo, que foi utilizada na luta do Akaza, mas é um estilo meu. Pra coisa do filme em si, foi muito bem feita. Inclusive, a trilha em nenhum momento foi utilizada aleatoriamente. Existem vários momentos de ausência total de trilha, em que o que chama atenção é a sonoplastia do sangue que cai, que espirra e faz barulho jorrando no chão, na parede, o osso quebrando. Gente, os ossos da Shinobu quebrando quando o Douma mata ela é de acabar. E esse arco fica com um gancho muito bom da Kanao chegando, e inclusive no final você vendo que a Kanao tá passando por uns problemas, né? Tá toda machucada. Shinobu não ganhou, ela vai ganhar? Pois é, fica aí o mistério de 2 anos pra quem conseguir fugir dos spoilers. Incentivo que você faça isso, porque a experiência deve ser outra, de assistir sem saber o que vai rolar. Bem, aí o segundo arco é muito mais curto porque é a luta do Zenitsu. E é interessante aqui porque uma galera que não tinha spoiler não sabia o que estava acontecendo, porque que Zenitsu, que é medroso, caiu no Castelo Infinito totalmente centrado. O que aquela carta que ele recebeu fez com esse garoto? E a gente descobre qual era a informação da carta. Algumas pessoas já acham que aqui, por ter uma cena de seppuku, não teve a cena de seppuku, né? Teve a cena do velhinho abaixado e o sangue em volta dele, não era nada visceral, embora a informação seja muito pesada, porque ele cometeu o seppuku quando descobriu que um dos seus sucessores da respiração do trovão, o Kaigaku, tinha virado uma lua superior. O Zenitsu, vendo essa informação, ele fica possesso. Mas é um misto de raiva que não é exatamente o personagem que chega na frente do Kaigaku, que é dilacerar de ódio o garoto. Na verdade, é um misto de decepção, de frustração e luto pelo que o velhinho vovô sentiu na verdade, pelo que ele acreditava não ser capaz também. O Zenitsu em nenhum momento achava que ele deveria ser o sucessor sozinho, como o Kaigaku acreditava. Ele, inclusive, verbaliza pro Kaigaku que os dois são uma decepção, quando, na verdade, o Zenitsu descobre, no pós-vida, que ele tem brevemente ali com o vovô depois que ele derrota o Kaigaku, que ele é um orgulho. Porque o Zenitsu é superação. É o garoto que tinha medo, que não conseguia muita coisa, que aprendeu só a primeira forma e aprimorou tanto aquela técnica, que é o contrário do Kaigaku, né, que sabia tudo menos a primeira, menos a base, que ele criou uma 7ª respiração, uma 7ª forma da respiração do trovão dele. E é com essa sua técnica que ele consegue vencer. E a forma que ele fala do vovô, dele ser um senhorzinho que incentivava, que achava que os dois eram sucessores porque os dois eram complementos. E ele sentir muito, não por ele mesmo, porque ele não gostava do Kaigaku, mas de não ter tido a oportunidade de lutar do lado do Kaigaku como amigos, né, como companheiros de luta contra os inimigos, era muito mais um luto, de novo, pelo vovô que ele tanto considerava, do que por ele mesmo. Porque por ele mesmo, o que ele fez foi continuar ficando mais forte, independente do que os outros achavam, do que o próprio Kaigaku achava. E o Kaigaku, infelizmente, ele se rendeu à própria frustração, aos próprios traumas, à própria incapacidade que ele sentia ter, muito mais talvez do que ele tivesse, e que o impedia de avançar. Ao invés de focar em ser melhor, em talvez somar com alguém que tinha o que ele não tinha, ele ficou tão frustrado que no momento em que lhe ofereceram uma chance de um upgrade muito fácil, ele aceitou, também por medo, porque ele tinha bastante covardia. É claro que Zenitsu não é o mais forte de todos, derrotou uma lua superior sozinho, o Kaigaku virou a lua superior número 6, mas Kaigaku não estava ainda acostumado plenamente com o seu Kekijutsu, com as suas habilidades de sangue demoníaco, que somavam, né, as habilidades do sangue com a respiração, uma coisa muito potente, como o próprio Lua Superior 1 já fala pra ele, né, que foi quem o transformou. Aliás, as aparições do Lua Superior 1, ó, maravilhosas. Eu amo ver as teorias de vocês de quem é o Lua Superior 1, inclusive deixe aqui embaixo. E o fechamento desse segundo ato do Zenitsu, com ele vendo o vovô no pós-vida, e depois ele acabado porque a carne dele se rasgou, né, com o Kekijutsu do Kaigaku, é como se aqueles raios
fossem rasgando a carne que vai se abrindo e o Shiro tentou segurar o quanto ele pôde disso ao longo do resto do filme, este foi um ato extremamente conclusivo. A gente teve a conclusão do que aconteceu com Zenitsu, ele tá acabado agora, não parece que vai continuar lutando, mas ele conseguiu eliminar uma lua superior. De 3 que foram combatidas nesse filme, 2 foram eliminadas, sendo uma delas essa que o Zenitsu foi sozinho, num drama particular. Então a intensidade daquilo era genial. Fora que, gente, a respiração do trovão em tela, aquela coisa as luzes, os raios, nossa, gente, maravilhoso. O momento que o Zenitsu vai usar a forma que ele criou, que aí dá aquele slow motion dele fazendo uma pressão contra o prédio, contra o edifício, depois subindo, gente, é cinema e tem que ver no cinema, porque é incrível. Agora, a gente entra no terceiro ato, que aí já tinha passado 1 hora e pouca só de filme, então tinha 1 hora e meia pra gente assistir, que seria só de Tanjiro e Tomioka contra a casa. A parte mais extensa e a parte que a gente teve as maiores pausas. As pausas que eu ouvi de uma pessoa aqui ali, inclusive, que estavam na sessão comigo, que provavelmente dava uma sensação de, pera, desacelerou. Eu tava tão empolgado com a luta, de repente, pá, pausou. Eu entendo a sensação, eu acho que eles se deram o direito de esticar mais porque foi um roteiro pensado para cinema. Eu também acho que existiam cortes ali que já estão prevendo uma subdivisão em episódios, comentei isso no meu vídeo passado, depois comecei a ver que tem gente já teorizando porque vazou o roteiro na internet, independente de capa de roteiro que vazou. Eu acho que o filme tem sim uns respiros e cortes, na verdade, na montagem, que mostram que eles querem dividir depois em episódios, mas o roteiro foi feito para cinema. Tanto é que essas pausas que vem nesse terceiro ato, elas são grandes demais. Elas dariam um episódio inteiro, coisa que geralmente não acontece. A gente geralmente não tem um episódio inteiro de flashback, é aquela coisa da luta vai e vem num modo mais rápido, acelerado, quando o episódio é de 20 e poucos minutos. E a luta de Akasa contra Tomioka e Tanjiro, ela é fundamentalmente a mais bem feita em relação à animação, pelo menos num longo espaço de tempo. Primeiro que eles melhoraram muito. Eles fizeram com que o começo da luta, o primeiro enfrentamento entre a Akasa e o Tomioka, ele fosse se deslocando pelo Castelo Infinito, o negócio sobe, eles descem, a câmera vai girando, e não acontece só num corredor. Não é só o começo de uma luta que o Akasa vai dar um socão e o Tomioka vai pro canto isolado. Não. Existe toda uma movimentação brilhante, e aí a trilha assim, ela vem até com um quê de clássico às vezes, nossa, aí não tem como, você vai se empolgando, porque o Akasa também é um Oni, assim como o Douma, mas ele é um Oni que tem uma presença muito grande, que a dublagem, eu vi dublado, gente, do Akasa, inclusive, traz uma personalidade nele que é genial e que deixa ele ainda mais carismático. Então você vê os protagonistas, né, um Hashira que é muito amado, o protagonista lutando contra um Oni que é tão carismático assim, a luta já sai 30 passos na frente. Bem animada ainda, com uma trilha sonora que aí, no meu caso aqui, eu amei mais ainda, pronto. O negócio é perfeito. E você vai se empolgando cada vez mais porque você vê que o Akasa ele vai se adaptando à luta. Em certo momento que o Tomioka ele é isolado, a luta fica contra o Tanjiro e ele se surpreende que o Tanjiro tá melhorando cada vez mais. E quando o Tomioka volta, e já dolorido e falando, agora você me irritou, que eu tô com dor nas costas, e as pessoas dão aquelas risadinhas, né? O filme não tem tanto alívio cômico, não. A maior parte dele tá lá com o Yushiro, quando tá tratando do Zenitsu e tal. O filme não é muito de risadas, ele é mais contemplativo, pesado, agitado, mas quando ele volta e ele desperta a marca, também a coisa fica ainda mais empolgante. Ainda assim, o Akasa se adapta. E você fala, esse Oni não vai ser derrotado, gente, é nunca mais, vai ficar pra sempre assim lutando. Aí que a gente tem um grande flashback do Tanjiro observando Tomioka contra a Akasa. Tomioka já quebra a espada, já não tem mais como lutar daqui a pouco, já tá acabado, tá no limite, o Akasa consegue ainda continuar pra caramba, e ele volta para entender num longo flashback como o seu pai, através da Hinokami Kagura, da dança do Deus do Fogo, ao longo de muito tempo e gerações, ele acessou o mundo invisível, que é essa capacidade de enxergar através da pele e dos músculos, um conceito que será muito importante nesse arco. Então é um flashback muito longo para você entender que existe uma técnica e uma forma de luta que é exaustiva porque você tem que ser perfeito nela. A Hinokami Kagura, o pai dele, fala que são 12 movimentos direto, que você tem que ter consciência total do seu corpo, e isso é exaustivo até você aprender o quanto você pode ou não utilizar, descartar ou não de músculos e movimentos e vasos e não sei o quê. E quando você consegue atingir isso, começa a ser confortável, praticamente automático, e você consegue ter uma potência de força, de movimento, de agilidade, sem um senso de batalha, de luta, sem aquela energia de raiva, de morte que geralmente as pessoas têm quando vão batalhar umas com as outras. Aí tem
um flashback dele com o Inosuke, dizendo por que o Inosuke sente quando alguém vai o atacar, porque tem uma energia de ataque ali, e como que o Tanjiro vê no flashback do pai que ele pode não ter essa energia, e de repente o Tanjiro vira uma outra coisa. Ele consegue atingir um ápice, enxergar o mundo transparente, o mundo invisível, e consegue chegar por trás do Akaza e falar: Akaza, eu vou cortar o seu pescoço. E aí todo mundo ri nessa hora, né? Porque a gente fala, gente, o Tomioka tá ali vendo o menino chegar, o Akaza não sentindo a presença, e fala: vai, corta o pescoço. E o garoto anuncia, mas ele anunciou pra cortar em seguida. E quando ele corta, aí vem mais uma grande pausa. E aí, nesse caso, eu acho que essa pausa é fundamental e não tinha como não acontecer, que é o flashback do Akaza, mostrando como ele foi um garoto sofrido, pobre, que roubou pra ter remédios para o seu pai, e aí o pai dele tira a própria vida. O que eu também não acho, de novo, que foi justificado pra 18 anos mais, tá? Eu acho que aqui é narrativamente muito pesado. Existe um outro momento que depois disso ele vai ser tutelado por um sensei que ele mostrava ali as técnicas de luta com as mãos num templo, que cuida do Akaza e pede pra ele cuidar da filha, porque a mãe também tirou a própria vida. De novo, é uma outra informação muito pesada, mas de novo, visualmente, a questão de tirar a própria vida não é enquadrada no filme. Então eu não acho que denotaria alguma coisa muito pesada pra censura. Mas, quando volta disso tudo, você vê a vida triste do Akaza e como ele perdeu tudo que ele amava e depois ele estraçalha todas as pessoas que ele quis se vingar por ter envenenado quem ele gostava, né? O cara, o pai e a menina que ele ia casar. Aí a coisa começa a ficar pesada, porque é uma pessoa, um ser humano, matando com as próprias mãos outros seres humanos. E a gente tem a descrição, né? Que tinha tripa e intestino e cérebro pra tudo que é canto. A gente não vê tanto na tela, mas aqui é um pouco mais explícito. E depois, quando volta o Akaza e ele começa a ter as lembranças dele de volta, né, do que ele era, das pessoas que ele amava, de que ele queria ser forte pra proteger e não pra matar outras pessoas. Ele resolve se golpear pra tentar se eliminar e não continuar vivo ali, pra ele finalmente seguir pro além. Isso também fica um pouco mais explícito. É a primeira vez que a gente tem alguma coisa mais de vísceras, porque ele se golpeia e aí você vê os órgãos dele por ali e tem o som, sabe? Daquele corpo aberto, das cavidades abertas e dos órgãos. É a parte mais visualmente impactante que a gente tem em questão de gore, é aqui, nesse finalzinho do arco do Akaza, dele atacando 60 e tantas pessoas ainda como humano, do Muzan também enfiando a mão na cabeça dele, porque o Muzan foi lá chamado achando que tinha sido um Oni que matou geral, era um humano, e ele tava começando a criar as 12 luas dele, e ele enfia a mão na cabeça do Akaza e voa tipo um cérebrozinho na tela, assim. Esse é o primeiro choque, né? Depois a gente vê ele se golpeando e ficando naquelas cavidades com os órgãos. Aqui é a parte mais, vamos lá, visualmente dramática, explícita, que talvez tenha denotado ainda mais a questão da censura. Mas eu vou entrar mais nesse quesito da censura porque um inscrito questionou pro Ministério da Justiça e recebeu um relatório de 3 páginas com a resposta bem detalhada do porquê eles fizeram a censura mais 18, e eu vou trazer essa leitura em tempo real com vocês num outro vídeo, beleza? Fora desse assunto, o arco do Akaza é brilhante. É de chorar. Quando a gente vê ele voltando e ele aceitando perecer, apesar do seu sangue Oni, né, do próprio Muzan dentro de si, gritar pra ele continuar e ser forte, quando ele decide abraçar a mulher que ele amava e continuar no pós-vida, com todas as consequências que viriam disso, não tem como. O cinema inteiro chora. Eu chorei na segunda vez que eu vi também, aqui eu chorei. Primeira vez eu chorei várias vezes, mas na segunda vez eu chorei aqui, nesse final de novo. E a gente tem a conclusão do Castelo Infinito amarrando todas as pontas. Muitas pessoas diriam que é um filme que termina muito do nada, mas eu acho que ele é muito eficiente em abrir e fechar, contextualizando de onde viemos pra onde vamos. Ele abre mostrando os principais personagens, a questão do luto, caindo no castelo, mostra os 3 atos e finaliza de novo mostrando o próprio Tanjiro e Tomioka nocauteados ali e os corvos tomando conta deles, Zenitsu sendo cuidado, Kanao enfrentando e com muito custo o Douma, os outros Hashira onde estão e incluindo o momento mais comédiazinha no final pra gente dar aquele alívio do próprio Inosuke também tentando achar um Oni super forte pra gente dar aquela risadinha no final, né? Maravilhoso. Na dublagem dele falando do porco maromba, não sei, maravilhoso, não lembro, mas era muito bom. E claro, com as falas finais do Muzan, que promete mundos e fundos e vencer todos, aquela coisa bem de vilão no final, close na cara dele, enquanto ele tenta se recuperar do veneno que a Tamayo colocou dentro do seu corpo. O filme termina muito bem. Eu acho que a única ressalva que eu faria, realmente, é dessa grande pausa do flashback, especialmente do pai do Tanjiro, no meio da luta contra o Akaza. Assim como era no mangá, mas o filme se deu o direito de esticar, eu acho que é um flashback que explica muita coisa, muito importante, mas eu entendo a sensação de pausa
daquela emoção que a gente estava tendo de uma luta que só acendia. Fora isso, o filme tecnicamente e narrativamente pra mim é impecável. Pra mim ele foi pensado pra cinema, embora não foram ali inocentes e também acredito que já pensaram previamente em cortes pra depois subdividir. Mas eu acho que é uma coisa derivada da outra. Não pensaram em episódios e juntaram. Faz sentido? Bem, essa foi a minha opinião, um vídeo mais longo, acho, de spoilers desse filme, tudo que eu achei com detalhes dos acontecimentos, e quero saber aqui embaixo, você que já assistiu, o que você achou, qual momento você teve mais impacto e sofrimento de acompanhar, e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!